Qual que é a importância de a gente acessar o nosso subconsciente, Arlindo? Nosso corpo físico, eu comparo ele com um grande alto-falante. Como 10% da nossa mente é consciente, 90% é subconsciente, e nós agimos e reagimos baseado nos dois, é difícil eu mudar alguma coisa na minha vida ou co-criar alguma realidade diferente. Você faz uma série de atividades no seu dia a dia, mas você não pensa para fazer essas atividades. Então o subconsciente tem essa grande tarefa de automatizar tudo. E tudo que eu faço por repetição vira um padrão. Então eu crio padrões. Você age e reage baseado em emoções. Então só as grandes já vão vibrar. Por que a minha reação às vezes é desproporcional aos fatos? E claro, tem uma coisa ligada em memórias que está ressoando. Você se sentir em perigo, o que você faz? Vai para o ataque. O que ninguém entendeu ainda é que, ou seja, o universo funciona baseado em uma única lei. Terceira lei de Newton. A toda ação tem uma reação de sentido contrário e mesma intensidade. Se está acontecendo um monte de coisa para você, essa é a sua colheita. O que você está plantando? Arlindo, se existisse uma máquina, ela soubesse todas as respostas do mundo e você pudesse fazer uma pergunta para essa máquina, que pergunta que você faria? Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosse querido Lean Podcast. Hoje estamos aqui com Arlindo Marcon. Muito obrigado pela presença, viu, Arlindo? Eu é que agradeço. Hoje a gente vai repetir mais um feito histórico aqui. Estamos trazendo novamente o Arlindo. O Arlindo esteve aqui no episódio número 53, lá em novembro, quase um ano atrás. Pô, vai ser muito bacana. Vou contar para vocês, para quem não conhece ainda o Arlindo, né? O Arlindo, ele é diretor do IEEC, Instituto de Estudos de Expansão da Consciência. Isso mesmo, bem profundo, tá? Nosso tema de hoje. E especialista em identificar como memórias de vidas passadas afetam crenças e padrões, medos, traumas, fobias, relacionamentos e até doenças físicas. Isso mesmo. Vai ser muito carregado, com muita informação bacana para vocês aí nessa jornada do autoconhecimento. Né, Arlindo? Muito bom. E já vamos começar com a nossa perguntinha aqui fatal, tá bom? Preparado? Bora! Vamos lá, ó. Qual que é a importância de a gente acessar o nosso subconsciente, Arlindo? Nosso corpo físico, eu comparo ele com um grande alto-falante. Como 10% da nossa mente é consciente, 90% é subconsciente, e nós agimos e reagimos baseado nos dois. Então, se 90% está funcionando aqui, eu não sei o que está vindo daqui, fica difícil eu mudar alguma coisa na minha vida ou co-criar alguma realidade diferente. Porque tudo que você faz por automatização, o cérebro subconsciente é o primeiro automatizador de tarefas e padrões. Então, você não sabia andar quando nasceu. Não. Você já tinha algumas tarefas instaladas, uns aplicativos instalados rodando, respiração, digestão, né, batimento cardíaco, mas quando você aprendeu a andar e automatizou, então hoje você dirige, toma banho, come, anda. Você faz uma série de atividades no seu dia a dia, mas você não pensa para fazer essas atividades. Já se deu conta quantos músculos, tendões, nervos você mexe só para fazer uma refeição de 15 minutos? Quantos movimentos você executa, mastigação, desce, digestão, o processamento de tudo isso depois absorve. Isso aqui é proteína, isso aqui vai para ver, isso aqui não sei o que, isso aqui joga fora. Então o subconsciente tem essa grande tarefa de automatizar tudo. E tudo que eu faço por repetição vira um padrão. Então eu crio padrões. Positivos e... Ou, né, padrões. E aí pode ser qualquer coisa. Né? Os padrões que a gente chama que não positivos, a gente chama de manias. Aí tem uma mania. Não, porque você faz tudo por repetição. Quando a gente vai fazer um curso de reiki ali, o pessoal não fala, faça por 21 dias seguidos. Tudo que você faz por 21 dias seguidos é uma indicação para o seu cérebro que criar um padrão novo. Então o que ele vai fazer? Quando ele automatiza isso, você já nem pensa, a hora que você está fazendo. Academia, você faz aquele plano de 6 meses, né, para sair mais barato. Acorda no segundo dia, putz, nossa, não quero ir mais, não sei o quê. Mas se você vai no primeiro, vai no segundo, né? Disciplina, porque vontade a gente não vai ter todo dia. Mas na hora que você bota a disciplina e faz aquilo, quando chega no final do mês, você resolve um dia não ir, teu corpo fala, pô, e aí? Cadê o treino? Cadê a caminhada? Então é uma coisa por repetição. Quando a gente chega em casa, né? Normal, tira sapato, não sei o que, daqui a pouco você tá no banho, tomando banho, você nem pensou em que hora você ia tomar banho. É uma rotina que você já vai executando. Só que se você, né,
essa massa de consciência que está a grande maior parte encarnada hoje nesse corpo, se manifestando através dele, é a maior parte. Então, me matriculei numa escola, estou aqui para fazer algo, mas uma parte dessa consciência está dividida nesses personagens já interpretados. Então, depende da época que você viveu ou quantas vezes seguidas você executou aquele papel. Eu conheço um amigo que repetiu 5 vezes a 5ª série. Então, você cria, né, já aquela repetição. Você consegue imaginar o Chuck Norris fazendo Romeu e Julieta? Não dá, né? No mínimo, em 5 minutos de filme, ele matava a família do Julieta e viveram felizes para sempre. Acabou o filme. Não dava nem para fazer um curta. Mas por quê? Porque quando você olha pro Chuck Norris, tem um padrão instalado ali. Se eu olhar pro Stallone, tem um padrão instalado ali. Ele começou, o primeiro filme dele foi um pornô. Só que depois ele, né, entrou na carreira, Rambo, não sei o que, Rock, e dali pra frente você olha pra ele e porrada. Então o que acaba acontecendo? Se você olha para um Will Smith, ele vai fazer um filme novo. Você espera qualquer coisa. Porque ele já fez ficção científica, ele já fez romance, ele já fez comédia, ele já fez tudo. E é um cantor de rap. Então, se você der qualquer papel para ele interpretar, é um cara que ele transita bem em qualquer papel. Não é o... Jim Carrey, que fez o Máscara. Primeiro filme sério que ele fez, falaram que foi uma porcaria. Não, o filme foi ótimo, ele interpretou muito bem, só que tá todo mundo esperando ele dar risada. Ele não tá fazendo uma comédia. Então, o problema da polarização é isso. Então, se você vem a várias vidas como militar, ou vem a várias vidas como padre, ou vem a várias vidas como médico, você chega nessa aqui, você é o quê? Aquilo. Tudo bem, vir para uma experiência nova, mas você já traz essa habilidade, esse padrão, essa crença. Então, eu fui 10 vidas padre. Então, você tem aquela crença que não tem vida antes, não tem vida depois. Se você desrespeitar um dos 10 mandamentos, você vai arder no fogo do inferno. Dinheiro é sujo, dinheiro é pecado, sexo é sujo, é pecado. E você vem para ter uma vida comum. Vou casar, vou ter filhos, aquela coisa toda. E aí, você diz que dinheiro é sujo, é pecado. Como é que vai ser sua prosperidade financeira? Como é que você vai construir uma vida para sustentar mulher e filhos se para você isso aqui é sujo, é pecado? Ou como é a sua vida com a sua parceira com 10 vidas celibatárias? Porque já veio instalado isso na cabeça. Já está instalado. Porque esses padrões estão aqui. Porque a consciência é um bloco de energia. Então você chegou aqui no planeta, era isso aqui. Você viveu esse papel, então uma parte dessa consciência tem esse papel registrado. Então você vai para a segunda, você fala, esse aqui agora está aqui, stand-by. Então para cada vida que você vive, um pedacinho dessa consciência guarda esse papel que você interpretou. Então hoje a grande parte da nossa consciência está encarnada, mas uma parte dela está nesses papéis. E se isso for uma vida traumática, cheia de traumas, toda vez que eu passo por uma situação cuja frequência é a mesma, isso aqui vibra nesse corpo. Porque às vezes é muito comum, brincadeira de criança, né? O irmão tá dormindo, você acorda primeiro, você cobre a cabeça, sobe em cima e prende ele debaixo do cobertor. Cara, tem criança que neste momento dispara uma memória que foi enterrada viva. Desse dia em diante, essa criança não consegue ficar em lugar apertado. Claustrofobia. Entra num elevador apertado, entra no metrô, ela começa a passar mal. Mas quem tá passando mal? É o personagem que acabou de acordar ali no caixão, não é ela. Mas ela tem uma memória que tá presa naquele trauma ali. E ela é obrigada a descer na próxima estação, respirar, porque ela começa a suar. Sim, porque o corpo físico, como ele é um alto-falante, ele vai reverberar todas as emoções desse personagem. E é possível estancar essa sequência de vidas? Porque como isso aqui é uma memória de uma outra história, essa história já acabou. Mas é uma consciência. Então, quando você trabalha, por exemplo, a apometria é um processo anímico, né? Você faz a leitura dessa consciência para dissolver isso aqui. Eu não preciso de nenhuma mediunidade, nenhuma habilidade extrafísica para fazer isso. Mas, por exemplo, esses médiums de centro, né, que são clarividentes, médiums de transporte, né, para fazer incorporação, você pode acoplar aquela consciência, né, através de um médium e conversar com ela. Mostrar para ela que aquela vida já acabou, que ela já tem outra. Então você tira aquela sensação toda. Sai do corpo aí, pula para fora. Vem aqui fora, olha aqui. Deixa aquele corpo lá, vem cá conversar comigo, fora do corpo. Porque a hora que ela desassocia do corpo, a primeira memória dela é de um alívio. Então, afinal, esse cordãozinho aqui, você já tem uma vidinha, tem um corpinho novo, olha quantas vidinhas já passou isso aqui faz tempo. Então, acolhe. Como se você estivesse abrindo a tampa do caixão, tira de dentro, fala, senta aqui, vamos conversar, tá salvo. Dá aquela acalmada. Então, porque como essa história já acabou, o que você faz na PNL? Programação neurolinguística, ou seja, eu tenho uma memória
que eu sei qual é, eu vou acessar essa memória e agora eu vou imaginar que essa memória é diferente. O que eu estou fazendo? Estou criando um holograma para substituir aquela emoção que estava ali. O que você faz na apometria basicamente é isso. Vou criar um holograma para o final daquela história. Como aquele personagem vibrava dor, desespero, agora ele está em paz e tranquilidade. Toda vez que eu entrar nessa frequência, eu não tenho mais esse personagem atuante. Isso some. Então a apometria seria uma das maneiras de fazer esse resgate. Sim. Então, no xamanismo, que é a ferramenta mais antiga, né? Que a gente tem uma das práticas é o resgate de alma, que faz exatamente isso. O xamã faz uma imersão, ele faz a viagem, ele vai acessar essas memórias e recolher. Quando você faz uma regressão terapêutica, o próprio paciente acessa a memória. Essa é a diferença. Sim. Então, por exemplo, dentro da minha formação de psicoterapeuta reencarnacionista, tem uma das técnicas que a gente chama de regressão à distância. Então, imagina, você está lá em Miami, ou está lá na Grécia, está em qualquer lugar do planeta, acessou uma memória e você está... Cara, tem controle, tá? Como é que eu vou fazer uma regressão com você à distância? Então eu falo, bom, vamos fazer o quê? Vou colocar aqui alguém e vou pedir para o teu mentor mostrar para esta pessoa o que está rolando. Então ela vai regredir por você. Ela vai acessar a sua memória e fazer a regressão. Isso a gente chama de regressão à distância. Se você sair da psicoterapia reencarnacionista e vir para a apometria, você está fazendo a mesma coisa. Eu tenho um captador, que a gente chama na figura do captador, que ele vai acessar a sua memória e eu vou tratar através dele. Como não é dele, ele é uma pessoa treinada, é igual um médico, trabalha no pronto-socorro de acidentados. Todo dia chega um cara segurando o braço embaixo do braço, a perna caída, e está lá costurando gente o dia inteiro. Então, para esse tipo de médico, ele já tem um emocional, né, adequado, treinado para esse tipo de situação. Então, para ele, tudo bem. O negócio dele é salvar pessoas. Vamos costurar todo mundo aqui de boa. Então, na captação, você faz isso. Porque se eu vou pegar uma memória dessa numa regressão, cara, essa memória te incomoda hoje. Você se sente mal em lugares apertados, fechados. Imagina você acessando essa memória dentro do caixão, como é que fica em cima da maca? Desesperado. Então, é mais fácil fazer isso através de um terceiro treinado. Se já foi ruim a experiência, ela te incomoda até hoje, então, por que eu vou fazer você viver isso de novo? Então, hoje, assim, raros casos eu vou para uma regressão terapêutica. Quando eu já fiz vários trabalhos, a pessoa já tem um entendimento do processo todo, mas está faltando algo para fechar. Ó, deita aqui, então vai você buscar. Porque é dela, né? Então, vamos lá dentro do seu condomínio. Mas alguém que já tem aí um trabalho, um estudo, tem uma estabilidade emocional. Se eu vou tratar uma mulher que nessa vida tem problemas, que ela não consegue se relacionar, porque toda vez que o namorado toca, ela se sente incomodada. Claro, em algum momento disparou memórias de abusos. Olha, você tem 12 vidas que você foi abusado. Então deita aqui que nós vamos acessar suas 12 vidas que você foi abusado. E você vai reviver tudo isso de novo. Gente. Muito traumático. Não, você só piora o caso. Então, quando eu cheguei na apometria, eu falei, cara, legal, ó, essa é uma ferramenta igual do xamanismo, que eu já usava há mais tempo, mas muito mais rápida. E na apometria quântica, eu não faço como na apometria. Porque na apometria tradicional, quando você segue a linha do Lacerda, que foi o que codificou a apometria, ou o Godinho, que veio estender ela, ambos têm centro espírito, então eles seguem aquela linha kardecista para fazer. Então, cada uma dessas memórias são trazidas e tratadas individualmente. Só que numa vida você gera centenas, milhares de memórias. Quanto tempo eu vou precisar para acessar todas as minhas vidas e essas milhares de memórias de todas essas vidas? Então, o que eu faço? Né? E finalzinho da década de 90, veio a apometria quântica, que veio para dar uma acelerada. Desliga isso de religião e vamos trabalhar isso aonde? Aqui. Já que isso está nesse plano sem corpo físico e fora do corpo, né? Como alma, consciência, não existe linha de tempo, então vamos trabalhar isso aqui em cima. São linhas paralelas em outras dimensões, então você acessa essa dimensão, limpa isso aqui mais rápido. Então, quando chegou a mesa radiônica para fazer a apometria, a ideia qual que foi? Acelera. Então, eu comparo muito o trabalho hoje da apometria quântica como uma grande lava-louça. Olha, tem aqui memórias de pânico. Então, pega essa frequência de pânico, busca todas as memórias. Aquela que eu escorreguei, que eu estou pendurado ali no barranco, aquela que eu estou ali naquela pilha de madeira para ser queimado pela igreja, aquela que eu estou amarradinho ali para ser fuzilado, todas essas estão em pânico. E não interessa qual seja a situação. Então, você pega todas essas memórias e trata juntos.
Porque é aquela frequência. Então, por exemplo, caiu o molho de tomate na camisa branca, você vai lavar de um jeito. Caiu vinho, você vai lavar de outro. Caiu gordura, você vai lavar de outro. Então, energia é a mesma coisa. Para cada tipo de energia, você vai aplicar um outro tipo de energia para dissolver. Então, a gente agrupa essas memórias e limpa em lote. Quando você tem uma memória que ela é muito intensa, aí eu brinco, né? Você tem a lava-louça e tem as panelas. Panela tem que lavar na mão. Dá uma fervidinha, põe detergente, lava de novo, ferve de novo, até ficar limpo. Então, aqui sim... né? A gente vai abrir o cenário, vai olhar para aquela história, vai ver o que aconteceu e vai ignorar a história, porque isso foi uma outra época com outro contrato. Mas eu preciso saber qual é a frequência que isso está vibrando para poder dissolver essa emoção que está ali. O que a gente faz com o Ho'oponopono? Eu olho para uma situação que aconteceu nessa vida e toda vez que eu olho para ela, ela me incomoda. Então você fica fazendo o Ho'oponopono até você olhar para a situação e ela não te incomodar mais. O fato a gente nunca consegue apagar. Como eu olho para esse fato, sim. A ressignificação daquela dor. Então, aqui é o que a gente faz, ó, limpa tudo isso aqui. Porque às vezes você tem um incômodo e nem sabe porque tem um incômodo. Aquela história do meu santo não bateu quando você olha para alguém. Você nem sabe porque que você não gosta. Mas, claro, você olha o seu cérebro subconsciente, busca aquela frequência e te traz memórias com emoção. Se essa emoção é ruim, essa é ruim, essa é ruim, essa é ruim, essa é ruim, o que vai vibrar no meu corpo? Só memória ruim. Meu santo não bateu. Você nem para pensar você não o motivo. Para. Você age e reage baseado em emoções. Em emoções. Então só as grandes vão vibrar. Por que a minha reação às vezes é desproporcional aos fatos? Nossa, por que você fez daquele jeito? O cara só te pediu as horas. E você responde grossamente. Deixa o saco. Mas por que você respondeu assim? Se para todo mundo você responde as horas educadinho. Porque, claro, tem uma coisa ligado em memórias que está ressoando. Se você se sentir em perigo, o que você faz? Vai para o ataque. Tenta pegar um bichinho desse tamanho, cachorrinho, gatinho. Acua ele num cantinho e começa a tentar agredir ele. Ele vai voar para cima de você. Não interessa o seu tamanho. E as emoções... Instinto. As emoções, elas vêm da onde? Elas também estão armazenadas no subconsciente? Sim. O subconsciente ele é responsável por toda essa parte de automação. Algumas já vêm prontas e outras a gente vai automatizando ao longo da vida. Toda a minha parte de criatividade, emocional, padrões e crenças e esses registros passados. Tudo isso quem comanda é o subconsciente. O que acontece hoje? Né? Quando você tem um caso de depressão, não sei o quê. Mete um tarja preta ali. Você faz com que o seu cérebro subconsciente dê uma diminuída na intensidade. Então aquela emoção que está lá quicando diminui e eu consigo ter mais controle. Porque aquela memória emocional que está naquele personagem está ligada nesse corpo físico. Então as glândulas de órgãos, elas reverberam emoções. Teve um seriado da Netflix que eu achei fantástico. Chama 1899, se eu não me engano. Que é um cenário que eles vão para o navio e de repente começam as coisas estranhas no navio. E aí tem um cenário paralelo que tem uma médica, psicóloga, psiquiatra, não lembro qual é a profissão exata ali, a especificação, mas ela fazia experiências para tentar identificar como o cérebro humano se comporta com uma memória real e uma memória holográfica implantada. É igual, ou seja, essas memórias são programas, igual o Windows. Você tem aqui um programa executável. Se ele for o Word, você der 2 cliques, ele vai carregar o Word para você. Se esse executável for um vírus, você der 2 cliques, ele vai executar o vírus. Ele não sabe. O Windows, ele não sabe o que é o programa que você está abrindo. Ele tem uma sequência de códigos. Então, o primeiro byte ali da linha é a instrução, o resto são dados quando tem, e ele vai executando um por um. O processador faz isso. Igual ao nosso cérebro. Igual ao nosso cérebro, exatamente. Então, o seu cérebro vai executar. Então, por exemplo, uma doença muito comum que você tem, a tiroidite de Hashimoto. Então, você tem um excesso de energia aqui na garganta. Teu cérebro fala, olha, tem uma energia estagnada ali. Ele consegue identificar que tem uma energia ali. Ele fala, quem é a glândula que controla isso aqui? A tiroide. Então, gera anticorpo e destrói ela, não está funcionando direito. Aí, todas aquelas vidas que você tem memórias, né, principalmente as femininas. Eu tive 84 encarnações femininas. Minha tiroide parou de funcionar aos 20 anos de idade. Então, aquela vida de submissão e subserviência. A Amélia, né? Não posso falar nada, não posso abrir a boca. Até 1970 e pouco, mulher nem votava no Brasil. Então você não tem expressão, você está ali para servir e aceitar de cabeça baixa. Todo aquele sapo engolido.
as vidas onde você foi enforcado, estrangulado, toda a parte mecânica, né? Você tem as vidas afogadas e que tomou veneno, que também tem tudo isso aqui destruído. E aí você já tem outras vidas em consequência dessas, que você já teve problemas na garganta, na tireoide, câncer, tumores. Então você tem esse excesso de energia. Então quando você limpa todas essas energias que tem aqui, teu corpo fala, opa, não tem mais energia, recolhe os anticorpos. E quais são as principais crenças que você recebe nos seus consultórios? Assim, Normalmente, quando a gente faz uma análise, então você tem esse corpo físico, 2 DNAs, paterno e materno. Então, como eu chamo isso aqui de um condomínio. Então, é o meu corpo físico e meus corpos sutis. No espiritismo, eles chamam de perispírito. Se você olhar nas outras escolas, você vai achar 6 nomenclaturas diferentes para esse corpo. Então, tanto faz a escola, mas você tem vários nomes diferentes para a mesma coisa. Campo mental, corpo emocional. Então, quando eu acoplo, né, o meu registro acástico, a minha consciência, com todas essas informações para vir me manifestar nesse corpo físico, então eu, síndico, aluguei esse condomínio para vir morar nele, mas já tem os moradores aqui, que estão toda a minha crenças e padrões de ancestralidade. Do lado da mãe e do pai. Da mãe e do pai. E aí eu trago as minhas crenças e padrões, além dos medos, traumas, fobias. Então, ou seja, eu passo a ter um condomínio ativo lá de cara. Porque assim, se eu interpretei 100 papéis diferentes, se eu sou um Will Smith e os 100 foram diferentes um do outro, a minha personalidade congênita hoje tem 100 experiências diversas. Se eu fui 50 militar e 50 padre, as duas são muita rigidez. Como vai ser? Como é a minha personalidade que vem se manifestar nesse corpo físico? Rígida. A minha personalidade é construída baseada nas minhas experiências, com todos esses padrões e crenças. Então depende da sociedade que eu vivi, depende da época que eu vivi, eu vou criando padrões e crenças. Então, as crenças religiosas, né? Se você vem de uma parte aqui... Porque se você veio para se a sua alma veio para o Brasil em 1500, você está aqui há 500 anos. Mas passou uns 15 mil vivendo na Europa, África. Então, muita memória que a gente tem vem dessa parte do norte da África, Egito, Europa. Então imagine que você viveu lá 10 mil anos. Os 1000 antes de vir para cá, dentro da religião católica, espanhol, português, italiano. Então você já tem uma crença enraizada de Jesus na cruz, né? 10 mandamentos, pecado, vou para o céu, vou para o inferno. Já está ali. Por que eu não vou fazer isso? Porque é pecado. Você come tudo... Graças a Deus, graças a Deus... Né? O cara pode ser ateu, mas ele fala graças a Deus, não sei porquê. Mas já está ali. Deus me livre. Deus me livre. Já está instalado ali, dentro do subconsciente, aquela crença, né, do Deus, Salvador, de não sei o quê, o pecador, o inferno, aquela coisa toda. Então a nossa reação é baseada nisso, porque eu vou fazer alguma coisa, vai vir uma sensação baseada nessas experiências. Então muito do que a gente gera desses fractais hoje... Né, que a gente vai fazer. Hoje a gente vai para o terapeuta e tem um monte de problemas para resolver. Não? Mas por que eu gero esses problemas? Por conta das crenças e padrões. Então nós temos a idade do universo. A nossa vida toda aqui, comparada, né, ao que nós somos, é um piscar de óleo. Isso aqui passa muito rápido. Não? Se todo mundo tivesse a ideia de quão rápido é isso, não perdia tempo com muita coisa. Muito bom. Então, assim, você tem uma outra nomenclatura que você também designa fractais de alma, quando você se refere a partir da fonte. Gera uma estrutura supramonádica, que ela tem um objetivo de sua criação. Dela, sai lá de 40D para 30D, vou para uma estrutura monádica, vem uma estrutura 815D, é o nosso eu sou. A partir daí, almas e extensões de almas para ver que experiências. Então, quantas extensões de almas vão fazer parte dessa estrutura supramonádica? Quantas necessárias para cumprir esse objetivo? Mas, basicamente, o que nós temos aqui dentro de um corpo físico você é a própria fonte experienciando uma coisa nova. Se você já tem a idade do universo, já passou por vários planetas, por vários universos, até chegar aqui, não está querendo saber como é que é? Está no teu registro acástico isso. Para que você vai procurar fora se você já tem tudo isso lá dentro?
Só para contextualizar para a galera lá de casa, que eu também era uma dúvida minha, o que seria o arquivo ou o registro acástico? Um exemplo prático, né? Que as meninas conhecem, muitos meninos também. Porque naquela fase de adolescência, ginásio, colégio, todas as menininhas tinham aquele meu querido diário, onde ela anotava todas aquelas coisinhas. Então todas as meninas faziam isso. Era coisa de menino, não era coisa de menino. Mas todo menino queria saber o que estava ali. Tentava sempre pegar o caderninho da irmã para ver o que tinha escrito. Ou da amiga ou alguma coisa. Então esse meu querido diário era onde você anotava as coisas que tinham acontecido naquele dia. Então tem um dia, né, que a Mariazinha chega em casa, bota lá, e hoje o Pedrinho me beijou. E põe coraçãozinho, florzinha, aquela coisa, desenha, pinta, põe estrelinha. Né? Então é uma memória com uma emoção muito boa. Aí chega no dia seguinte, ela tá chegando na escola e tá lá o Pedrinho beijando a Claudinha. E ela olha aquela cena, tem aquela decepção. Aí ela chega em casa, pega o diário, cheio de aqueles coração partido. Ai, o Pedrinho beijou a Claudinha. Aí passa os 3, 4 dias, nada acontece. Fica aquelas folhas em branco. Então o registro acástico basicamente é isso. É o meu querido diário. É onde eu guardo todas as minhas memórias com emoções. Boas ou ruins. Então eu vou fazer uma coleção ao longo da vida dessas memórias. Igual no Divertidamente, né? Eu ia falar isso. Aquelas Aliás, bolas, né? O Divertidamente é exatamente o funcionamento desse cérebro subconsciente. As memóriazinhas, as bolinhas todas guardadas ali, as bolinhas, os uncinhos, não sei o quê. E você tem o quê? Né? O estressadinho, não sei o quê. Cada personagem daquele é como se fosse um fractal seu. Então, se você tem 10 fractais de raiva, aquele seu personagemzinho vai ser desse tamanho. Você tem um outro que é muito submisso, ele é pequenininho, ele não tem força, ele não consegue brigar ali dentro. Quer ver um exemplo claro disso? Aquele filme Fragmentado. Muito bom. Que era um filme que tem um personagem, que ele tem... É um 23, esquizofrênico, né? são 23 personagens. Então é ele, o ator. Ele tem 2 homens, uma mulher e uma criança. Então ele faz 5 papéis diferentes. Ganhou o Oscar até por interpretação. Então a médica dele, sempre quando ele chega, olha, quem que tá aqui hoje? A diferença do esquizofrênico para nós é que ele incorpora literalmente o personagem. Então quando você vai conversar com ele, ele dá seu nome, te diz quem é, que época você viveu. Ele... O personagem que foi daquela história assume o corpo físico. Então o esquizofrênico tem esse problema de você passar o personagem tomando conta aqui. Então, muito bom esse exemplo, que no filme me chamou muito a atenção isso. Porque quando ele está interpretando um personagem que é mais truculento, a força física dele literalmente aumenta. Então, mas isso aí não. Esse é o 24º personagem. Esse personagem é uma forma pensamento. Ele cria uma forma pensamento e dá vida para... A forma pensamento é um pensamento que ganhou vida própria. É uma criação da própria mente, que aliás era o estudo acadêmico-científico daquela médica que cuidava dele, que ela estava estudando uma mulher que tinha se curado, que o médico não deu 6 meses de vida, ela parou de tomar os remédios e ela se curou com a própria mente. Ô, louco. Então, ela estava estudando o caso dela e começou a estudar ele, porque ele tinha esse revés. E como ele trabalhava ali no zoológico, ele olhava a força dos animais, então ele começou a se imaginar como ele seria forte. Tanto que ele, quando ele, aspas, incorporava o personagem, as veias cresciam, ele abria as barras de ferro. Então, literalmente, você quando incorpora o personagem, você é o personagem. Então, você muda a tua força física. Sim, até. aquele personagem é o desenvolvimento de uma forma pensamento. E forma pensamento é um pensamento que ganhou vida própria, você não tem controle. Então, quando aquele personagem atuava, ele perdia o controle. Ele ficava irracional. E você acredita, existem casos que a gente... Então, só para fechar pode concluir, esse conjunto de personagens, um deles é o menininho. E ele fala, uma hora que ele tá ali conversando, né, com as prisioneiras do cara ali no filme, alerta de spoiler, ele fala, nós somos divididos em 3 grupos, que são aqueles 2 caras e a menina. Então, os 3, né, comandam, e aqueles 23, você vê que eles não aparecem na história. Então, ele era o café com leite lá, porque era criança. Então, aqueles 23 personagens eram divididos em 3 grupos. E os 3 grupos tinham um líder. Então, é exatamente isso. Cada um daqueles personagens que aparece a gravação das fitas contando a história de cada um deles, é como funciona o nosso subconsciente. Todos nós temos esses personagens, e cada um com seu padrão. No nosso caso, a gente não incorpora esse personagem, mas todos eles atuam e interferem.
no nosso campo. Então, as minhas reações, quando eu venho aqui e tiro 10 personagens que foram gladiadores, lutadores, não sei o quê, o meu condomínio fica mais calmo. Então eu passo a ser uma pessoa menos reativa, começo a falar mais tranquilamente, mais calmamente, porque esse personagem deixou de atuar. Eu fiz essa pergunta pra você porque você fala muito sobre interpretar papéis. Então a gente pode interpretar o papel que a gente quiser nessa vida? Sim, você vê que tem... O Freud fez esse estudo que ele chama não é máscaras, que é... Dentro da psicanálise você tem... Putz, faltou o adjetivo. Que ele fala sobre esses papéis. Né? O papel do reizinho, o papel do executor, não sei o quê. Né? Mas tem uma nomenclatura específica dentro da psicologia para isso, que é você estudar esses comportamentos. Uhum. Então, para a sociedade eu assumo esse papel. Dentro de casa eu tenho esse papel, mas eu sou isso aqui. Então, às vezes, para você se encaixar num determinado contexto, você tem que interpretar aquele papel. O malandro, né? Então, se você tem no seu condomínio personagens que já viveram esse papel em outras vidas, para você é fácil interpretar. Uhum. Você já sabe fazer aquilo. Você já tem essa característica, essa experiência. Tá aparecendo muito vídeo agora. Aliás, sempre teve essas crianças com essas habilidades, mas levava-se para a igreja para benzer ou internava no manicômio. Né? Tá vindo muita criança agora explicando essas vidas. Esses dias mesmo, ontem, recebi desse grupo. O menino falou, não, mãe, eu encaminhei lá para o hospital uma memória da sua outra vida, que você era velhinha. E ele começa a contar como era aquele fractal dela. Ele chamou a equipe espiritual e levou para lá na outra cidade, ele descrevendo a cidade, como é que era, não sei o quê. Né? Então sempre teve pessoas com essa mediunidade aberta, principalmente até os 7 anos de idade, isso é muito comum para todo mundo, desde sempre. É que ninguém falava nada, então, meu filho é esquisito, meu filho é doido, não sei o quê. E agora as mães estão achando bonitinho, estão filmando e estão jogando isso para a rede. Então tá mostrando, isso é mais comum do que a gente acontece. Eu lembro que uma vez eu estava lá num espaço atendendo e a dona do espaço tinha um molequinho de 5, 6 anos. E ele falou para ela, mãe, quando você me colocar na natação, eu vou ler. Será que eu vou nadar igual aquela vida que eu nadava naquele rio grandão que eu atravessava ele inteiro? Então é uma memória. Então às vezes a gente vai fazer um curso ou escolhe uma profissão por alguma habilidade. Que habilidade é essa? É que a gente já traz. Quantas pessoas você conhece que tem a 4ª série do primário e tem 2, 3 empresas? Ou tem uma empresa muito bem sucedida? Ele é um ótimo comerciante. O cara já é mercador desde o mercado persa. Ele já vem mercadante há muito tempo. Ele sabe fazer negócio. Ele pode não saber ler e escrever nessa vida, mas negócio ele sabe fazer muito bem. Faz isso há 10 vidas. Então, mas e aí se esse cara quiser ser um padre, por exemplo? Você pegou o exemplo do cara que era mercadante, mas aí o cérebro consciente dele fala assim, pô, nessa vida aqui eu quero ser padre. Ele consegue chegar nesse ponto? Então, você vai. É que eu falo, depende do tipo de memória que você traz, vai te trazer mais facilidade ou dificuldade para executar. Uhum. Se as últimas 10 vidas você foi dono do puteiro, essa você vai ser padre, filho, vai ser difícil. Coroinha que se cuide. Vai ser difícil. Tá, hein? Então é melhor não nadar contra essa maré, né? É que na realidade, assim, gente, tem todo um contexto sobre experiências, evolução. Cara, você não tem nada para evoluir, você já é a fonte. Você não tá aqui para aprender nada. Se você já é a fonte, já tem toda a informação do universo, você quer aprender o que aqui? O que nós viemos aprender aqui? Dentro de um corpo físico com glândulas. Compaixão. Amor. Viver em paz. Em amor incondicional. Que é a própria essência da centelha divina. Não interessa o que aconteça, ou o que falem para mim, ou o que façam para mim. Tudo é o quanto eu reajo a isso. Uhum. Por quê? Se essa pessoa foi colocada na minha vida e aconteceu isso comigo, é porque eu aprenda, baseado nessas experiências que eu já tive, como é que eu vou reagir agora? A escola, né? A escola. Então, quando você entende que você já é a própria fonte, que você não tem mais nenhuma experiência de fisicalidade que você possa experienciar na Terra, que você já não tenha experimentado em vidas anteriores, você está comprando figurinha para o álbum cheio. Por que você se sente abandonado? Ai, o teu pai é ausente, mãe é ausente, meus pais morreram cedo, fui criado pela avó.
Aí você vai pro ginásio, todo mundo faz bullying. Você tá na firma, todo mundo tem lá os seus grupinhos, você não tem. Sim, você veio trabalhar em independência emocional, se matriculou numa escola de independência emocional, onde você veio aprender a se virar sozinho. Se você tiver um papai e mamãe caridoso que passa a mão na cabeça e faz tudo pra você, você vai aprender o quê? Então são os piores pais ou são os melhores professores da disciplina que você veio aprender? É baseado nos padrões e crenças da sociedade, daquela família doriana que não existe. Todo mundo acorda, feliz, vai, ai, pãozinho, manteiguinha, ai, fofinho. Cara, todo mundo acorda, saco cheio, aquela porra, um xingando o outro na mesa. Né? Então, família doriana não existe. Então, quando você entende que você está aqui só para uma coisa, viver um dia, hoje. De cada vez. Ontem não tem, já foi. Não vai mudar nada ali. Ah, é porque me xingaram de feia. Você é feia? Sou. Então, ninguém te xingou. Você não é? Então, por que você está preocupado com isso? Mas aí o ego não entra nessa história? Onde que ele entra? Então, o problema é isso. Você ganhou um corpo. Né? As mídias sociais fizeram isso agora. Quantos casos de você viu de adolescentes que se suicidaram porque não tiveram like na foto? Exatamente. Em que nível chega? Então, você tem um controle de formatação de regras. Então, tem alguns que são... Tem 2 grupos distintos que não seguem essas regras. Aquarianos e as ovelhas negras da família. Uhum. Um aquariano já nasceu com o fôlei ligado, ele não segue regra nenhuma. Se todo mundo vai de azul, ele vai de preto. Mesmo que ele queira ir de azul. Mas se falaram, tem que ir de azul, se falou tem que, ele não faz. E as ovelhas negras são o quê? Eu não me adapto a essas regras, eu não cabro nessa caixinha. Eu já venho há várias vidas estudando isso, a minha consciência está expandida, isso não faz nenhum mínimo sentido. Uma festa tradicional no Brasil, Natal. 90% dos brasileiros comemoram Natal. Desses 90, 30 são ateus. Explica. O que você comemora dia 25 de dezembro? Não nasceu dia 25 de dezembro, então daria se celebrar o aniversário dele. Ninguém canta parabéns. Você faz uma mesa com comidas, né? Peru, carne de porco, nozes, avelãs, que claro, no hemisfério norte, onde neva, é muito legal comer uma comida pesada e quente dessa, com menos 5 lá fora. Com 34 não dá, velho. O marketing, né? Você traz, né? Aí pega lá o bom velhinho do refrigerante e você vai formatando um monte de coisa para trocar presente. Aí você dá um PlayStation 5 e ganha um par de meia. E às 2 horas da manhã, né? Você já tem aquele tio bebum que já tá brigando com o outro nervosinho e não sei o que, aquela tia, ai, os namoradinhos, e é o tio do pavê. E vai sair na porrada, nego se xingando, sai nego puto no dia seguinte. De vez em quando, no dia seguinte, vai todo mundo almoçar o resto. Tem um com olho roxo, outro tapu da vida, um não vai. Então pra que você vai? É, tem até o ditado, né? Parente é serpente. Aliás, tem um filme italiano muito bom com esse nome. É. Parente e Serpente. Né? Então é isso. Então, a família é uma escola. Uhum. Eu chamo de pré-escola. Que é a primeira que você encaixou, você tem 7 anos para aprender a andar, comer, assim. Você tem o ginásio, você tem o colégio, você tem a faculdade. Se no ginásio, colégio, faculdade, você não chamava todos aqueles amiguinhos da sala de aula para sua casa, para brincar com você, pro seu aniversário, porque tinha o cara que fazia bullying, tinha o chato pra caramba, tinha aquele cara fedido que ninguém conseguia ficar perto. Então, se você não conviveu com todos esses caras em todos os anos escolares... Você lembrou do fedidão agora, né? Eu lembrei. Toda a sala de aula tinha um. Se o cara tirasse o tênis, pior ainda. Né? O do bafo também era horrível. E aí o que acontece? Por que você tem que convidar os amiguinhos da pré-escola? Por que tem que convidar todos os primos, os tios? Você tem um tio que faz bullying, você tem um primo chato pra caramba. Por que tu vai convidar? Por que vai conviver? Ah, mas tem que, porque é família. Família é nada. São alunos do mesmo prédio, da mesma escola. Esse cara aqui do 4º ano da faculdade dá aula aqui no 3ª série. Então ele é aluno aqui, ele é professor aqui, todos estudam juntos. E você vai se afinizar com quem você tem afinidade. Você pega duas crianças univitelinas, gêmeos univitelinos, aquela coisa, tudo xerox um do outro. São 2 condomínios completamente diferentes, com personalidades diferentes. Ai, como pode ser tão diferente um do outro? Graças a Deus, né? São 2 seres que estão aqui e são diferentes. Então, essa padronização de você tem que postar foto do seu almoço, você tem que postar não sei o quê. E às vezes o cara vai dar licença, tira foto na mesa do vizinho, tá lá comendo, né, um McLanche feliz. Aquela tia também que não te vê há não sei quantos anos, aí quando te encontra no Natal, fala, nossa, como você cresceu.
Não, pior foi a última, que eu fui numa boda de uma tia, minha tia chegou pra mim e falou, quem é você? Não lembro de você. Então, assim, é isso. Então, essas regras faz com que você tenha que se adaptar às regras. E aí você vai para aquele Natal, fica puto, aí você tem uma hora que você tá no Natal querendo socar todo mundo, você acabou de gerar um fractal de raiva. Aí no dia seguinte você tem que sair para trabalhar, o pneu tá furado, aquele fractal de raiva tá ali. Vai somar com a raiva que você tá passando, que é desse tamanho e fica desse. Você chuta o carro, amassa, não sei o que, xinga o vizinho, porque tem um monte de fractal de raiva disparado. Então esses contextos onde você não se encaixa, você posta uma foto do seu prato e ninguém dá like, você se sente menosprezado, excluído, não sei o que, e você começa a gerar um monte de fractal. Então quando você desconstrói padrões e crenças, o que sobra a você? O que eu tenho para fazer hoje? Viver. Amar. Eu tenho isso. Porque assim, às vezes você vem descarregar toda a sua frustração, a sua raiva, que você está precisando desabafar. Não é comigo o assunto. Você ia falar tudo isso que você ia falar dessa maneira com qualquer pessoa. Uhum. Não? E aí você ouve. Não? Teve um cara, eu vi esses dias, um bate-papo, né? Um cara chegando. A menina, não, porque é isso, porque você me ofendeu, não sei o quê. O que ele falou? Ah, ele falou que você tá. Aí o cara vira assim. Ah, muito bonito esse seu cabelo verde aí. Né? Mas o cabelo não é verde. Isso te causou alguma raiva, alguma coisa? Ele falou, não. Não, mas você é muito feio, você é muito isso, você é muito aquilo. Não, mas você tá me ofendendo. Mãe. Você é? Não. Então, porque quando eu falo do seu cabelo verde, que você sabe que seu cabelo não é verde, você não se incomoda. Mas se eu falo isso, que você acha que não é isso, por que você se incomoda? Mas aí que tá o problema. Muitas vezes as pessoas não sabem quem elas são. Então, se alguém de fora julga elas por alguma coisa, você fica na dúvida e você tem a raiva e você quer extravasar aquilo, negar aquilo pra pessoa. Então, mas esse é sempre que é o ponto que eu falo da observação, da autoobservação, do autoconhecimento. Cara, você fala que eu sou arrogante, ele fala que eu sou arrogante, ele fala que eu sou arrogante, todos falam que eu sou arrogante. Onde eu vou, o cara fala que eu sou arrogante. Pera aí. Deixa eu olhar no meu comportamento. Eu me lembro que eu tinha um personagem meu que era um general romano, sabe que dá com aquelas bração assim, assim. Então onde eu chegava, o general chegava primeiro, né? Aí meia hora que eu tava lá, em algum qualquer contexto, eu falei, nossa, cara, quando você chegou, eu achei que você era um arrogante, você é um cara legal pra caramba. Então quem é o primeiro personagem que adentra? Tá no seu condomínio e você não vê que atua desta maneira. Esse é o grande problema dos personagens que atuam. Entendi. Eu não lembro se eu falei aqui da outra vez, da minha paciente lá, ó, Docinho. Ela chegou pra mim e falou, não, eu sou um doce, as pessoas falam que eu sou um cavalo. Que foi exatamente esse exemplo que você me deu. Você falou, exato. No trabalho, né? Chegou o primeiro personagem que a gente foi tratar, tava lá, parecia a Brianna do Game of Thrones, né? Desse tamanho, armadura, espada cheia de sangue. Tira a mão! Aí já chegou assim, tira a mão. Eu falei, então vai, Docinho, é assim que você conversa com as pessoas. Você não vê que faz isso, porque quem reage é esse personagem. Conscientemente a gente não vê o personagem do subconsciente atuando. Aí o segundo também tava no cavalo, lance aquela coisa toda. Aí no dia seguinte à noite, ela mandou uma mensagem, falou, cara, chegou uma funcionária dela, falou, você tá bem? Uhum. Não tô. Ó, eu sou uma amiga aqui, se você quiser conversar, vamos lá, né? Ela almoçava, tinha uns 8, 10 funcionários, ela almoçava tudo junto. Não, a gente vai no outro restaurante, vai só nós duas. Cara, eu tô bem, o que tá rolando? Uhum. Meu, são 10 horas, você não gritou com ninguém ainda. É exatamente sobre isso, né? Às vezes a gente não percebe o quanto esses personagens atuam. Então, muitas dessas características, claro, algumas características podem atribuir pra gente, pode ser, né, a frustração daquela pessoa que não consegue ser igual e te critica por inveja. Ela não ser daquele jeito. Então, é uma observação. Cara, eu tô em vários contextos diferentes e várias pessoas falam a mesma coisa. Deixa eu olhar pra isso. Porque ela reagia normal, assim, pra ela. Então, ela conscientemente se achava um doce, mas respondia sempre berrando. Então, quando ela tirou as que berravam, e ela começou a conversar normal com as pessoas, o pessoal achou que ela estava doente, com algum problema. Sabe que você está meio tristinho? Você fala assim meio... Mas e se for o contrário? Se você não for o que você acha que as pessoas estão falando de você? Tá bom, se eu falar que você é um babaca. E for fruto você é um babaca? Não, então... Ignora. Mas é muito complicado você conseguir traduzir essa segurança.
Então, mano, não é a segurança. É o que eu falo, quando você mexe, se você teve uma vida onde você teve talvez um atraso mental, você era mais lerdinho. Sim, você vai ganhar todos os apelidos e adjetivos possíveis. Não? Então, esse personagem seu ouviu várias vezes gente metendo o dedo na cara, tirando sarro, né? Se sentiu ofendido, se sentiu prejudicado. Então, o que vai acontecer? Na primeira vez que te ofenderem e você ativa esse personagem, daí pra frente você sempre vai ser ofendido. Todo o sentimento e emoção daquele personagem reverbera. Eu falo, nós agimos e reagimos baseado em emoção. Então, enquanto eu não tirar esse personagem do circuito, eu vou me sentir ofendido. Então, quando eu sei que o que você está me fazendo não é uma ofensa, eu tanto faz. É que eu falei, a vantagem do aquariano é isso. Né? Você liga o foda-se e vai embora. Então, talvez por várias experiências já trabalhando assim, então você já nasce nesse dia com essa característica, você já vem formatado com essa pré-característica ali. Mas isso é da minha personalidade já. Então, o quanto eu me incomodo com isso? Se eu me incomodo por um fato desse tamanho, é porque eu tenho ressonância para o que eu domino. Então, onde eu vou trabalhar? Aqui. Na hora que você tira isso aqui é mais fácil para você reagir no caminho do meio. Mas aí que fica para mim a dúvida, porque todo mundo fala, pô, você tem que descobrir quem você é. E dado que a gente tem tantos personagens dentro da gente, então, você é e se a gente tá sendo um você personagem, é uma consciência, quem sou eu? Então, você é uma consciência que faz parte de uma consciência maior, então você é um fractal desta consciência maior, que está aqui para experienciar dentro de um corpo que tem sensações, emoções, situações. Ah, eu tenho problema. Ué, essa situação que você está passando tem como resolver? Tem. Se ela tem como resolver, não é um problema. Se ela não tem como resolver, também não é um problema. Então já começa por aí. Todo mundo que você conhece tem um... Você fala, você tá com algum problema? O cara já vai te listar uns 50. Todos eles dá para resolver. Então, amigão, tenha mais organização, faça um taque list e comece a resolver essas coisas e para de encher o saco dos outros e ser de vitiminha. Porque o vitimismo, ele te traz um ganho secundário. Sempre tem alguém passando a mãozinha na sua cabeça, peninha, vamos lá, vamos tomar cerveja, eu pago. Conforto. Né? Dá um confortinho, dá aqui um abraço. É fantástico esse seu raciocínio, porque você entende que as coisas da vida acontecem pra você e não com você, né? Muitas vezes, pô, por que isso foi acontecer comigo? Porque você... Bababá, aquela vítima. Mas então, não, se você enxergar como isso aconteceu pra minha evolução, Sim. é totalmente diferente. Sim, tudo. Tu não falar, aquele conceito de alma gêmea. Ai, alma gêmea que eu amo, aquele amor, florzinha Doriana, florzinha na mesa, aquela química maravilhosa, não sei o quê, felizes para sempre. Porra. Alma gêmea é alguém que veio trocar com você, te ensinar. E às vezes a sua alma gêmea, a melhor delas foi aquele cara que fez você ir pro fundo do poço. Ela é tua alma gêmea, que ela veio te complementar, te ensinar o que você não aprendeu ainda. Não necessariamente é uma alma gêmea positiva. Esquece. É positiva no fundo do poço. Ela é Muito positiva. É a mais positiva que você já teve na vida, porque foi ela que te jogou lá no fundo pra você começar a subir. Você pensou, né, na pessoa. Sim. Todo mundo tem uma dessa. Mas é isso, quando você entende que ela tá te mostrando alguma coisa que você não sabe lidar, e a partir daquela relação você aprende a lidar e vai ter relações melhores, cara, foi um ótimo professor. Porque, como eu falei dos amiguinhos, todo ano escolar, independente de que escola, de que curso, sempre vai ter uma disciplina mais difícil. Às vezes a disciplina mais difícil é dada por um professor chato e às vezes você já estudou nessa escola e repetiu 3 vezes, é o mesmo professor chato da mesma disciplina difícil fazendo pela 4ª vez. Você já chega para estudar de saco cheio. Você já tem um monte de lembrança ruim ali. O que a gente faz quando a gente toma um ADP na faculdade? Estuda pra caramba para poder passar. Você não quer fazer de novo. Então a primeira coisa é, para de vitimismo. Ninguém fez nada, fizeram macumba pra mim. Tem gente que não vale nem um presta-vela, quanto mais uma macumba inteira. Né? Por quê? Quando você baixa a sua frequência, né, você traz pro seu condomínio o quê? Visitantes. Indesejados. Claro. Você tá dando aqueles bailinhos de garagem, né? Sempre entrava um bico ali pra comer e beber. É o bicão da festa. São os obsessores e parceiros. Eles vão entrar ali sem autorização. Como a frequência deles é baixa, eles vão tacar o terror.
O que ninguém entendeu ainda é que, ou seja, o universo funciona baseado em uma única lei. Terceira lei de Newton. A toda ação tem uma reação de sentido contrário e mesma intensidade. Se está acontecendo um monte de coisa para você, essa é a sua colheita. O que você está plantando? Tem gente que acorda de manhã e fala assim: ai, que droga, tem que trabalhar, eu odeio esse emprego. E fala isso todo santo dia. Até um dia ela chega, o chefe manda embora. Ai, mas eu não posso, eu não tenho dinheiro para pagar aluguel, eu tenho filho pequeno, não sei o quê. Todo dia você deu uma informação para o universo. Eu odeio esse emprego. Eu não gosto dali. E o que o universo vai fazer? Vai arrumar uma maneira de tirar você dali. Você tá pedindo, né? Você está pedindo, você está criando, você não está pedindo. Você manda uma energia para o universo com uma informação e você vai receber a mesma informação de volta. Você quer trocar de emprego? Aquilo está ruim. Então acorda de manhã e fala: putz, obrigado, universo, que eu tenho um emprego. Mas gostaria de um emprego melhor, mais sadio, com pessoas mais para ganhar pelo menos uns 40% a mais. Você quer ver a cocriação? Quantas pessoas você conhece que gostaria de ter um sítio, uma casinha no campo, para passar o fim de semana? Quase todas. Pergunta para elas como é essa casa. Eu vou falar para você que 99% dela não sabe escrevê-la. Sabe quando ele vai manifestar essa casa na vida dele? Nunca. Porque a cocriação é isso. Eu quero uma casa com terreno de 5.000 metros quadrados, ela vai ter 8 suítes, ela vai ter 4 ambientes na sala, ela vai ter varanda na volta toda, ela vai ter uma área de churrasqueira externa integrada com piscina, garagem para 12 carros, vai ser azul, vou ter painéis de alimentação elétrica para sustentar a energia elétrica, ela vai ter um poço artesiano que eu vou tomar água limpa, e ela vai ser um alto, uma montanha que eu vou ter toda a vista do vale. Acabei de criar. Foi exato, né? Então você cria e entrega para o universo. Essa é a tela mental, né? Sim, então, mas você cria e entrega para o universo. Tem gente que fica lá, não, entrega. O que seria o entregar? Parar de pensar nisso todo dia e ficar, ai meu Deus, e a minha casa, preciso comprar um sítio. Não, você já criou. Então, você está criado isso no plano imaterial. Energia humano-mundial, abundante no universo. Isso vai se manifestar na sua vida. Mas faz sua parte. Se você não for trabalhar, ficar em casa, coçando o saco o dia inteiro, nada se materializa na sua vida. Então, a manifestação acontece. O problema é que da manifestação, da cocriação, as pessoas pensam limitadamente, né, com a condição que ela se encontra hoje. Então, hoje eu ganho 3 mil por mês, gasto 2 de aluguel, mas as continhas dá para poupar R$200 por mês. Puxa, R$200 por mês, um sítio desse custa 3 milhões, eu vou gastar só 725 euros. Legal. Aí ela fala, não dá. Isso tem a ver com a lei da atração? Não, a lei da atração é exatamente isso. A tudo que você manda, você devolve. Então aí tem 2 Cs. Então, primeiro, a cocriação. Como isso vai chegar até mim? Não sei. O universo, mover R$1 ou 1 milhão é a mesma coisa. Então cocria. Deixa acontecer. Deixa o universo manifestar. E manifeste isso. Fale, né? Fale. Porque quando você pensa, você está movimentando, o seu cérebro está radiando essa energia para o universo. Quando você decreta isso, você está dizendo. Isso é um decreto. E 99% das pessoas que eu conheço, todo santo dia, né, falam algo do tipo, eu não sou boa o suficiente, minha vida é uma droga, eu tô doente. Você está decretando isso. Você está decretando isso todo dia. Mais do mesmo. E você só piora. Por isso aquele estudo no filme do Fragmentado, que ela, com a mente dela, ela criou a cura. Já que a mente dela criou a doença, a mente dela cria a cura. Então, assim, quando você vem com alguns padrões instalados, memórias de desistência, por exemplo, aqueles andarilhos que perdeu, ele só vive, né? Ele só existe, ele não tem mais graça na vida, é uma vida em preto e branco. Andarilhos, falidos, os que estão perdidos em floresta deserta andando em ciclo, não acham a saída, morreram naquilo, não chegaram a lugar nenhum, estão andando em ciclo, não vejo... Tudo é assim, não vai mudar, não tem perspectiva de mudança, isso é assim, não tem o que fazer. Que é basicamente a raiz do tratamento da depressão hoje. As vidas que já suicidas. Mas tudo isso está ali no condomínio. Uma vez que eu entro nessa frequência e ativo as minhas memórias disso aqui, acabou. Enquanto eu não limpar isso aqui, é difícil sair. Porque tem eu e tem um monte de gente aqui puxando, que está lá no velório que não quer desistir mais. Quando você está vibrando um padrão de desistência, o que seu corpo entende? Você não quer mais ficar aqui. Você começa a apodrecer o corpo. Vai causar qualquer tipo de doença, câncer, falência de órgãos. Vai parando. Teu corpo já disse, você não quer ficar aqui, eu vou parar aqui pra você desligar e ir embora.
Literalmente criando doença. Literalmente. A gente Tirando as doenças que são causadas por mau uso do veículo da manifestação, Aham. né? Então, eu abuso de exercício, né? O cara que corre 40 km por dia sem preparo, ou você come totalmente errado, bebe demais, drogas, então você está fazendo um mau uso do veículo. Se você tem uma alimentação saudável, pratique yoga, faz bonitinho, mas a sua mente é esse caos, porque você só vê a vida em preto e branco e não acha sentido de estar encarnado, teu corpo vai morrer nessa hora. Você vai gerar uma doença para você. Uhum. Você vê que a maioria das pessoas que de mais idade morrem praticamente todas de doenças pulmonares. Tristeza. Na metafísica, vou pegar o pulmão e vou parar de respirar. Você não quer morrer mesmo? Não quer mais estar aqui, então vamos embora. Agora, o que acontecia quando uma mulher ficava viúva? A minha avó, até a geração da minha avó foi assim. Veste preto, nunca mais te dá o direito de se divertir, não posso fazer porque agora minha vida morreu. Tem que esperar a minha vez. E normalmente morre muito próximo. Se desiste de viver. Seu parceiro morreu, você tem que morrer também. Acontece. Só é bem veste comum. preço, não tira a aliança do dedo, é aquela vida de viuvez. Às vezes você fica 40 anos vivendo assim. Olha a carga disso, que você acorda de manhã e fica lá olhando pra janela esperando a morte chegar todo santo dia. Na hora que você ativa um personagem desse, ó, é difícil você mudar. Alguém olha pra você e fala, você tá triste. Não, tô não, a pessoa tá até bem, mas você olha lá no fundo dos olhos dela, tem um personagem triste. Você sente ali naquela vibração, assim como a docinho tem lá um cavalo dando coice, você tem uma muito triste ali do lado. Você vê que essa pessoa, às vezes, quando ela para, ela tá sempre assim. Que é aquela velhinha sentada lá na cadeira de balança esperando a morte chegar. Uhum. Então, muitos dos nossos comportamentos estão ligados nesses personagens. Agora, se você começa a desconstruir padrões de crença, não tem o que, não isso, aquilo, o que sustentava a criação daqueles personagens? Aquelas regras e padrões da época. Ah, meu marido morreu, não tem que morrer junto, tem o resto da vida para viver, vamos embora. Então, aquela que estava sentada, olha assim e fala, bom, se eu posso viver, então vamos embora. Ela vai levantar a cadeira e vai embora. Então, você mesmo que faz uma chamada autoapometria, você vai dissolvendo esses seus personagens daquela história que estão presos ali, porque o que gerou aquelas sensações foi aquele padrão da sociedade. Então, quando você vai dissolvendo esses padrões de crenças, grande parte desses fractais você libera sozinho, mudando os padrões, mudando as crenças. E o poder da palavra, eu queria voltar lá. Talvez seja um dos maiores poderes que o ser humano tem. Sim. Como se fosse um superpoder. Sim, você é um Deus co-criador. É o Quando- jeito que nós Sim. podemos mexer no mundo externo, Sim, não só dentro de nós. Sim. Porque eu reparo muito, eu gosto de acompanhar a política, né? uhum. E toda vez que eu ouço o candidato daqui de São Paulo, o Pablo Marçal, ele sempre fala, vai ser no primeiro turno, vai ser no primeiro turno. E com tudo que eu tô aprendendo aqui, eu fico olhando aquilo e falando, parece que ele tá querendo criar isso. Porque apesar de a pesquisa não mostrar e tal, ele fala, ele expressa isso. Sim, é a sua cocriação. Não, eu tô aqui pra fazer, eu tô aqui pra... Não, tô aqui pra ganhar. Se você não entrou pra ganhar, não entra. Então, porque a maior parte dos candidatos não falam isso. É o que o Senna fazia, ele só entrava na pista com um objetivo, ganhar a corrida. Uhum. Ele não entrava pra ganhar um campeonato, pra competir ou pra fazer ponto. Ele entrava pra ganhar a corrida. E ele falava de antemão. Sim, eu entro pra ganhar. Segundo lugar não me interessa. Uhum. Segundo lugar é o primeiro perdedor. Sério. Ele já tá criando o resultado da Sim. corrida antes da corrida. Como eu quero que seja. Um dos exercícios que eu aprendi na RSE, o Ranta School of Enlightenment, todo mundo, quando chega no dia 31/12, tá lá pulando 7 ondinhas, sendo ateu, católico ou não, vai pular 7 ondinhas, né? Uhum. Nessa hora não é macumba. Que todo mundo decreta. Então nós estamos em 24 agora, então, que 2025 seja melhor, que seja o melhor ano da minha vida, que seja. Não vai ser nada. Quando você diz, vou tentar, tomara que sim, tomara que seja, você já está arrumando uma desculpa para o seu fracasso, dizendo que você não vai fazer aquilo, então agora Deus não quis. Quando acontece alguma coisa, porque eu sou bom pra caralho, né? Quando não acontece alguma coisa, é o destino, Deus não queria. Quando você não faz ou deixa de fazer ou faz errado. Tem aquela frase do Yoda no filme que ele fala, né? Or do or do not, there is no try. Ou você faz ou não faz, não tem vou tentar. Vou tentar, né? Você está dizendo para o universo, vou tentar. O que o universo entende? Que você não quer.
É sim ou não, né? É sim ou não. Não tem meio. Não tem meio. Então, o que o pessoal deu como exercício? 2025 foi o melhor ano da minha vida. Foi. Você acabou de realizá-lo, de decretar como ele foi. Agora você vai realizá-lo. Nossa, sensacional. 2025 foi o ano que eu comprei o carro dos meus sonhos. 2025 foi o ano que eu fui para o Egito. 2025 foi o ano Que eu conheci a mulher da minha vida. Foi. Você cria. Não estava falando da materialização conheceu, aqui né? do sítio? Então, você cria, depois materializa. 2025 foi o ano que eu casei com a mulher da minha vida. Boa. Ó, tá gravado, hein? Tá gravado, hein? Quando a gente decreta desgraça, acontece também. Brincadeira, nada. Quantos casados? Já casei 3 vezes, gente. Já interpretou esse papel aí. É outro ponto interessante isso, né? Porque as pessoas falam, meu casamento não deu certo. Quantos anos você ficou casado? 25. Porra, como não deu certo? Deu certo, Relacionamentos são escolas. Como qualquer outra escola. Você pode ter curso de um dia, curso de uma semana, curso de um mês, de um ano, de 10 anos, ou curso da vida toda. Então, primeiro, troca em equilíbrio, dar e receber. Então, quando você é aquele papel de o homem provedor, a mulher submissa, dona de casa, não tem troca. Não é no mesmo nível. Segundo, vocês têm que aprender, trocar, todo dia. Então, vocês se conheceram aqui, vocês estão aqui, vocês vêm estudando, então vocês estão andando. Então, chega num determinado ponto, eu falo muito isso para quem começa a procurar expansão na consciência. Então, o homem começa a estudar, a mulher não. Então, chega um ponto, e para mim 2 anos é o limite, por experiência, né? Acompanhando os casos que eu atendo todo dia. O que acontece? Você chega em casa, você quer falar sobre o universo, sobre cocriação, não sei o quê. Ah, não, peraí que agora tá passando a novelinha. Não, peraí que agora a vizinha tá ali focando com a vizinha. Começou o Big Brother. Começou o Big Brother. E o contrário é a mesma coisa. Porque ela vai estudar, ela chega em casa, não, peraí, hoje tem jogo do Corinthians. Não, peraí, não, sexta tem churrasco com os amigos. Não, sábado de manhã vamos pro futebol. A energia não tá mais batendo. Por quê? Quando você tava no ginásio, né? Quando você tá no colégio, você conversa com os menininhos do ginásio? Não, puta papinho besta, né? Quando você vai pra faculdade, você não conversa mais com as menininhas do colégio, porque tem um puta papinho besta. E é isso, conforme você vai subindo, não tem assunto para conversar. Então, esse aqui tá estudando budismo, esse aqui tá estudando espiritismo. Tá bom, vocês estão trocando. Como é que é no seu? E vamos lá, você continua trocando e os dois estão buscando o processo de expansão. Né? E às vezes nenhum dos dois está buscando o processo de expansão. Mas é isso. Né? Essa relação é o ginásio, tem 8 anos. Quando você se forma e não vai para o colégio, você vai todo dia para a escola, o que você está aprendendo aqui? Nada, você começa a ficar de saco cheio. E aquela relação que foi muito boa por 8 anos, fica uma merda. Você estraga. Porque você está lá todo dia de saco cheio, todo dia que você não está aprendendo nada. Aí você vai querer estudar em outras escolas. E aí tá merda. Então as pessoas falam, cara, né? É porque casou, que Deus uniu, o homem não separe. Deus não une ninguém, filho. Vocês fizeram essa merda por conta própria. Não, né? Ninguém tá lá em cima punindo vocês. Você se matriculou numa escola. Estudou, se formou. Deus não disse para amar o próximo? Próximo. É simples. E às vezes a relação durou 3 meses. Você aprendeu tanto nesses 3 meses, mais do que naqueles 10 anos de casado anterior. E deu certo, né? Deu certo. Todas as relações dão certo. Porque elas vão te ensinar alguma coisa. Muito bom esse Sempre. ponto de vista, né? Porque é isso. Se você veio quebrar um padrão de submissão, você vai ter pais opressores. Aí quantas meninas saem de casa com 17, 18 anos em casa? Porque o pai é um opressor. Ou relacionamentos opressores também. Aí como é que é o marido? Igualzinho o pai. A mulher procura alguém parecido com o pai. Não. Normalmente é o professor mais rígido da casa. Então você muda de escola, muda de professor. Qual é a disciplina? Quebrar, né? Aprender a falar não. Você não aprendeu a falar não. Seu pai vai ter que aprender a falar não com o marido. Não consegue. Troca de marido, igualzinho. Troca de marido. Todos os maridos igual. Qual parte você não aprendeu ainda? Porque o chefe também é opressor. Na escola você sofre bullying. É que você vai aprender a falar não. Aí você sai do país, vai morar fora. Aí não tem amigo, quase não fala aquela língua, fica naquela vida desgraçada, trancada dentro de casa, que não consegue conversar com ninguém, não tem amigo. Você saiu do Brasil, não é essa latinidade toda de você passa.
Né? Você vai aqui pro Nordeste, parou lá para pedir um copo d'água, o cara entra, serve a mesa, faz o café e divide aquele meio pão que ele tem com você. Lá fora, se marcar com um americano para jantar, você vai qual restaurante? Ninguém recebe ninguém em casa. Tem essa distância. É high, né? É aqui, né? Tem essa, é beijo, abraço. O cara fica até incomodado quando você faz isso. Então são maneiras diferentes. Às vezes você muda de país, vai viver numa situação desconfortável, porque a cultura é totalmente diferente, para fugir disso aqui. Aí você arruma um relacionamento lá igualzinho, seu pai. Você não aprendeu a falar não ainda. E os avatares que vêm, tipo Jesus, né? Eles já passaram por tudo isso? Eles já conseguiram... Eles se formaram na escola e eles não têm mais Sim, esse... eles vieram... O que Jesus veio ensinar? Exatamente isso. Quantas pessoas Jesus curou? Nenhuma. Toda vez que alguém recebia uma cura, o que Jesus dizia? A tua fé te curou. A sua cocriação te curou. A sua mente cocriadora, como Deus cocriador, te curou. Por que ele dizia, vocês vão fazer muito mais do que eu? Porque ele era um só. E quando você ensina que todo mundo pode fazer isso, quantos curadores você tem hoje no mundo? Mas onde eu quero chegar é... Jesus, por exemplo, ele teve vidas anteriores que ele não era Jesus, provavelmente. Ele não estava um ser tão evoluído assim. Ele casou, teve filhos, passou 80 anos encarnado, escreveu vários evangelhos. Aqui queimaram tudo, né? Naquela historinha de montar uma igreja, transformaram toda a vida dele naquele calvário, né? Aí você fica lá 40 dias da quaresma, não come carne, não trepa, não bebe, não faz não sei o quê, e o cara nem crucificado foi. Mas nós, por exemplo, estamos nessa encarnação atual aqui. E a gente então qual é a maior mensagem dele? A gente já teve várias. Qual a mensagem do Buda, de Jesus, de Krishna, todos os avatares? Sai Baba recentemente estava vivo aqui, até pouco tempo atrás. Exatamente isso, amor. Porque se você vier me xingar todo cheio de agressividade, tinha uma passagem do Buda assim, ele tá sentado ali, meditando. Aí chega um cara, chutaria na cara dele, começa a chamar ele pra briga, chega assim, peguei sua mãe, peguei sua irmã, peguei a sua junta, fala um monte, não sei o que, chutaria na cara dele, e o cara cada vez mais bravo, mais esbravejando, exausto já. E o Buda lá, sentadão, quietão, meditando. Aí o cara sai já, né, exausto, de tanto gritar ali. Aí o discípulo, mestre, quase eu tava levantando pra bater no cara, como é que o senhor fica com essa calma toda? Ele falou, tá, se eu te der essa caneca aqui e você não quiser, com quem vai ficar? Vai ficar com o senhor. Eu falei, então, com a raiva, com a inveja, com a dor, com a ira, é a mesma coisa. É só você não receber. Se você for ver, a única coisa que Jesus ensinou foi o quê? Ame ao próximo como a ti mesmo. Ame a Deus acima de todas as coisas. Você tem uma fonte onde todos que estão aqui embaixo fazem parte da mesma fonte, todos, sem exceção. E ame ao próximo como a ti mesmo, porque o próximo é você. Vocês dois fazem parte da mesma unidade. Se eu maltrato você, eu estou me maltratando. Porque a hora que nós dois voltarmos para essa unidade aqui em cima, vai ter um pedaço quebrado. Que foi eu mesmo que quebrei. Então, todas as religiões batem nesse mesmo princípio. Faça para o próximo o que você quer que o próximo faça para ti. Não faça para o outro que você não quer que faça para ti. Não existe o outro. Todos nós somos partícula da fonte em experiência. Cada um experienciando. Mas a diferença entre Buda e Jesus... é que, pelo menos como é contada a história, né? Então, a diferença, tem uma como diferença. É contada a história, gostei da vírgula. É que, segundo o cristianismo, Jesus é o nosso salvador e por aí vai. O budismo Ninguém já é vai o contrário. Qualquer um de nós podemos se tornar Buda desde que a gente trabalhe a si mesmo e evolua, e a gente vai chegar nesse ponto então, de iluminação. Quer ver alguém mais recente ainda? Paramahansa Yogananda. A autobiografia, ele descreve esse processo da iluminação dele, desse acesso de se conectar com tudo. Que é o estado búdico, né? O estado de iluminação, o estado de conexão. É um estado de consciência isso. Todo mundo pode atingir um estado de consciência. Então o que acontece? Jesus veio falar a mesma coisa. Então teve alguma distorção para a criação 325 anos depois, quando foi feito o Concílio de Nicéia, com 195 bispos, 300 bispos, sei lá. Juntaram todos os pastores que tinham lá e vão fazer uma religião só agora. Tá muito bagunçado isso aqui. Né? Mas distorceram, jogaram um monte de evangelhos fora, só escolheram alguns. O de Maria Madalena, que viveu com ele a vida toda, sumiram com ele.
Toda aquela biblioteca de Alexandria não foi queimada, está muito bem guardada. E lá dentro da biblioteca de Alexandria conta toda a história da humanidade, com todos os nossos colonizadores, todas as raças que coabitavam isso aqui. Então, assim, tem uma desconstrução de padrões de crença. Então a gente volta para a mesma tecla do início. A formatação religiosa, então para cada colonizador planetário tem um Deus. E cada um conta a sua historinha, mas todo mundo é subserviente a um Deus. Se você é uma partícula de Deus, para que você precisa de um intermediário? Para falar com ele se você é ele. Quando você vai para um processo de ayahuasca, abre a sua consciência, acessa tudo isso e fala, tá, eu sou tudo isso aqui, uau. Que você é um ser multidimensional, você está aqui agora, né? Como fora do corpo não existe linha de tempo, então o que você chama de passado dessa memória que está enterrada no caixão, ela está lá vivendo ainda, naquela dimensão. Ela não está assim, ela está aqui, dimensionalmente, vivendo a mesma coisa, para trás ou para frente, tanto faz. Então, mas você falou, né, ame ao próximo como a ti mesmo, né? Porque se você se você amar o próximo, quando você ama alguém, o que você faz? Trata bem, cuida, não sei o quê. Certo? Se você odiar o próximo, você está se odiando, porque o próximo e você também é a mesma coisa. Então, aí que tá o problema. O ame a ti mesmo. As pessoas não estão se amando hoje em dia. Esse é o grande problema. As pessoas não se amam. Né? Como que ela vai amar o próximo se ela não ama a si mesma? Falava, qual é a primeira pessoa que você precisa amar? Você. A segunda, você. A terceira, você. Isso não é egoísmo, isso é amor próprio. Porque se eu me amo, eu estou bem, eu posso ajudar os demais. Como é que eu vou ajudar alguém se eu não estou bem? Quantas pessoas se anulam, ajudam todo mundo e não estão na listinha das pessoas que elas cuidam? Culpa. Quando eu tenho um fractal que ficou preso na culpa, isso vai me gerar 4 consequências distintas a partir dela. Primeiro, não merecimento. Já que eu sou culpado de fazer mal para uma ou mais pessoas, eu não sou merecedor de ser feliz, próspero ou saudável. Auto-boicote. 95% do quadro obsessor de qualquer paciente meu. Auto-boicote. É o maior dos obsessores. Posso ir para um altruísmo excessivo. Já que eu prejudiquei, agora eu preciso ajudar todo mundo. Eu largo de fazer o que eu estou fazendo e vou cuidar do outro. E às vezes deixo de cuidar da minha própria saúde para cuidar do outro. Só que eu começo a sufocar o outro, porque eu estou fazendo demais, interferindo na vida do outro, achando que estou ajudando. E por mais que eu faça, eu acho que eu não fiz o suficiente, porque a culpa está ali me cutucando. Posso ir para uma procrastinação. Já que eu errei, se eu não fizer, eu não corro risco de errar, de ser julgado de novo. Ou posso ir para um perfeccionismo quase toque. Já que eu errei, eu tenho que fazer tudo perfeito. Então eu gasto muito mais energia e fico todos os mínimos detalhes para deixar tudo prontinho, porque eu não posso errar. Isso sobrecarrega a pessoa. Ela vive em função daquela culpa para tentar remediar. Como a culpa não vai deixar de vibrar dentro dela, porque está na outra história, ela passa uma vida inteira anulada. Então o amor próprio é isso. Porque quando você se ama, se você me xingar de babaca, fala, tá bom, eu sou babaca. 1 mais 1 é 4. Tá bom, 1 mais 1 é 4. Palmeiras tem mundial? Tem mundial. Né? O Corinthians não vai cair esse ano? Vai. Então assim, você para de discutir qualquer coisa, porque é que eu falo, se você pegar a sua idade e for olhar o tempo que você vai viver encarnado aqui, dá menos que uma piscada de olho. Cada dia que eu acordo, tem um dia a menos para viver. Eu vou perder meu tempo discutindo picuinha. Discutindo a cor do sapato da camisa. Cara. Só que aí a gente tá numa sociedade que acha que as coisas importantes são picuinha. Como o que a gente tá falando aqui, boa parte das pessoas acham isso papo de louco. E as picuinhas, elas acham as coisas importantes. Eu adotei a resposta de uma filha, da filha de uma amiga minha que tinha 14 anos na época. Caguei. Porque todo mundo tem que postar foto do almoço, todo mundo tem que... Não tem que nada. Tua mãe não dizia pra você a vida inteira, te treinou dizendo o quê? Você não é todo mundo. E ninguém ouviu a mãe. Toda mãe de todo mundo dizia pra todo você, você não é todo mundo. Então por que você quer fazer igual a todo mundo? Quando você riscar 2 palavras do seu dicionário, tem que, e o que os outros vão pensar, cara, 90% dos seus problemas tá resolvido. Quando eu fui criar aqui o podcast com o Ricardo, minha mãe falou, pô, por que você não arranja um emprego igual todo mundo? Aí eu falei, pô, você não falou que eu não sou todo mundo? Exato.
Quem diria, hein, dona Maria Lúcia? Meninão que era pra ser advogado, tá de terno lá no banco, tá aqui falando essas groselhas na internet, né? Groselhas coloridas, né? Do bem aqui, né? Mas é isso, porque agora nós temos acesso à informação e que se prova cientificamente tudo isso. Então, quando você começa a expandir a mente, o Einstein falava lá, a mente que se expande jamais volta ao seu estado normal, é a mesma coisa. Não tem como desver, né? Não tem como você... Quando você sai de uma caixinha toda apertada, sai daquela calça 38 e bota uma 42, agora tá gostoso, você não vai mais usar aquela 38, agora você tem uma calça nova. Uhum. Teu pé cresceu, você vai botar um sapato novo. Quantas vezes você trocou de roupa, de sapato, ele tem na vida toda? É até legal, né? Aí chega na minha idade e você continua crescendo, pros lados. Aí você vai mudando de roupa de novo. Eu vi hoje uma frase de um psicólogo, esqueci o nome dele, mas ele fala que o que você vê é tudo que existe. Ou seja, a ignorância faz as coisas que você consegue enxergar serem pequenas. Porque na realidade é isso, você está olhando para cá. Por exemplo, vamos pegar o caso do FM, né? É uma faixa de frequência que vai lá do 88 ao 107. Se você colocar um rádio aqui em cima da mesa agora e sintonizar em qualquer estação, vai ter uma informação tocando, não tem? Uhum. Todas essas informações estão passando aqui dentro da sala. Você está sintonizado em alguma delas? Não. É. Então, o nosso corpo e a nossa mente é a mesma coisa. Aonde eu sintonizo é onde vai vibrar no meu campo. Não gostou dessa vibração? Muda. Por que você está parado aqui? Você não tem isso. Você está ali dirigindo. Começa a tocar uma música que você não gosta. Qual a primeira coisa que você faz? Muda de estação, não muda? Por que não faz isso com a sua frequência? Com a sua emoção? Você é o dono do alto-falante. A gente faz isso com o rádio, mas não faz com o corpo, não faz com a mente. Fica sempre na mesma rádio. Exato. Né? Só que se você só estudou isso aqui, o seu leque de opções é pequeno. Então você vai tendo opções. Né? Nesse exato momento, está tendo um monte de realidades paralelas. O que está acontecendo aqui na casa do vizinho? É uma outra realidade paralela. Tem um fato acontecendo ali. O que está acontecendo aqui do outro lado da rua? São várias realidades simultâneas. Eu estou vivendo essa. Aí tem a festa no vizinho. Então, beleza, acabou. Vou lá para fazer o vizinho. Muda de realidade. Ou seja, você sai da sua casa tem uma realidade. Dentro do trabalho é outra realidade. Na faculdade é outra realidade. Você muda de realidades o tempo todo. E elas são paralelas. Se você está aqui assistindo o debate, né, e no outro canal está passando o jogo de futebol, se você sair do debate, mudar o canal e você sintonizar no futebol, você mudou de realidade. É. Você está sintonizado em outra coisa. Você está vivendo essa realidade agora, que é o jogo. Uhum. Aí eu saio do jogo e boto lá no filme, na série que eu estava assistindo. Eu mudei a minha realidade. Você faz isso todo santo dia, o dia inteiro. Mas fica esperando, por regras, padrões e convenções, que aconteça. Sentado. Muda. Muda, sintoniza no Lean Podcast. No Lean Podcast. Estuda, aprende. Quantas pessoas vocês trouxeram para cá nesses quase 2 anos? Exatamente. Quanto assunto diferente tem disponível para você acessar? Porque a hora que você... Se você pegar o espectro visível, joga no Google. Dá uma olhada. O quanto o olho humano enxerga. É 1/10 de bilionésio do que existe. Então, dentro dessa sala, tudo que a gente vê é só 1/10 de bilionésio do que está aqui dentro da sala. Então, a nossa mediocridade visual nos limita a isso aqui. Ah, isso aqui é azul claro, isso é azul escuro, isso é branco. Não, isso não é nada. Isso é um reflexo de uma luz em cima. Se você cortar a luz, isso aqui não tem cor. O teu olho, ele simplesmente enxerga uma onda de luz radiada em cima do anteparo que tem diferentes variações de vibração e você traduz isso como cor. E a gente enxerga isso desse tamanho. 1/10 de bilionésio. Por isso que a fé não exige visão, né? Claro que não. Porque uma pessoa cega, ela faz tudo que você faz. Uhum. Tanto que quando você está acessando numa meditação outros planos, você acessa com o terceiro olho, que é a pineal, não é com esse olho físico. Quando você se comunica através da clarividência, da clareaudiência ou da audiência, não é com esse ouvido. É telepático. Até porque esse cara vive em Marte. O outro foi um alemão que viveu em 1322. O outro falava Vulgata lá no ano 3 depois de Cristo. Como é que ele vai conversar com você naquela língua? O outro fala sumério, o outro fala aramaico. Não, na telepatia,
você passa a transmissão da informação por percepção, não é por palavras. Então tem a passagem lá de Jesus na Bíblia com o Pedro, que ele pede pro Pedro caminhar sobre as águas quando tá no barco. E aí Pedro sai do barco, começa a andar nas águas e tem uma hora que ele fica com medo e ele afunda. Jesus fala, Pedro, um homem de pouca fé. Ou seja, a crença dele era que ele não podia andar sobre as águas. Como que a gente cria essa crença? Quando você mergulha de barriga, daquelas barrigadas, você bate que nem uma tábua. Você já fez aquela brincadeira com a maizeira ali? Você tá tromboninha. Você dá um toque assim que ela fica duro, você não afunda. Isso aqui é ferro. Sim. Tem elétrons girando aqui? Tem aqui. Tem elétrons girando aqui? Tem. Tudo que você colocar tem um átomo com elétrons girando em volta. O que é físico? Nada. Você tem energia mais ou menos condensada. Então isso aqui é um holograma, igualzinho um videogame. Esse corpo físico é um holograma. Igual no Matrix. Um belo documentário. Pena que botaram esse documentário há 30 anos atrás no ar, ninguém entendeu nada até agora. Acho que é um filme de ação, né? É um ótimo documentário. Qual é a primeira pergunta que o Neo faz quando ele acorda? Onde eu estou? O que o Morfeu responde? Onde não? Quando? Já faz 325 anos que ele tomou aquela pílula. É o tempo que ele ficou lá deitado desprogramando aquela porra daquele cérebro retardado para poder entender que ele já estava no plano espiritual. Cordão de prata, né? Que é o que você usa nas projeções astrais. O que você faz aqui? Naquela conexão, para mandar o cara para um corpo dentro da Matrix. Mas ele volta pela mesma época que ele estava, 325 anos depois. Fala do corpo, você não tem data. Quem disse que se você morrer agora em 2024, você precisa reencarnar em 2030 ou 2050, não pode reencarnar em 1720. Então a gente pode ter... Uma experiência. A gente pode ter tido experiências do futuro na gente no presente. Você pode ter um fractal seu lá no futuro. Sim. Tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. E a gente pode ter fractais alienígenas. Você é um alienígena. Você acha que você está humano. Até o dilúvio, se você for olhar no que se chama de mitologia, porque você não tem mais as provas, né? Tava tudo lá na biblioteca de Alexandre e levaram embora. Ou mesmo o que você tem desenhado nas pirâmides hoje, né? Você vê. Isso claramente, cara com cabeça de paz, cara com 3 metros de altura, os Anunnakis tinham 3 a 4 metros de altura, os humanos batiam aqui na altura da cintura, tinha o cara com cabeça de leão, seres alados, seres com 14 e 15 metros de altura. Tem algumas pirâmides que eu estava passando ali no Peru, cara, o degrau da pirâmide tem 1,80 m de altura. Qual o tamanho da sua perna para você subir um degrau de 1,80 m? Você tem 12, 14 metros, aquilo é um degrau. Caramba, sério? Sim. Várias pirâmides no Egito, no Peru, aqui no México. No México, no Chile, onde você vai achar essas construções maias, astecas, incas, ou lá no Egito mesmo, você vai pegar coisas mais para trás. Você entra em Mênfis, ali no Egito. Cara, pé direito tem 25 metros de altura. O arco de entrada. Claro, se você é uma pessoa com 15, 18 metros de altura, você precisa ter uma porta que... Eu quase rachei a cabeça agora no Atacama, né? Porque... tanto no Chile e no Peru, as estaturas deles são mais baixas. Então, os batentes da porta não tem 2,20, como aqui no Brasil. Tem uns 60, uns 70, uns 80, né? Vai sair... Travei pendurado no batente da porta. Então é isso, você vai fazer de acordo com a cultura que vive ali. Homens pássaros, homens lagartos. Os deuses hinduístas, que são ali em formas de animal, né? Elefante, macaco, talvez eles possam ter sido seres realmente que viveram? É que ali você traz um pouco da característica daquele animal para dentro do personagem. Mas sim, você tem lá os colonizadores ali daquela região da Índia, os colonizadores ali da Ásia, os colonizadores... Então, assim, sempre vai ter um deus que representa aquela raça alienígena que tem ali. Nós somos todos alienígenas. Viemos para cá estudar e vamos embora. É que a Terra, eu diria assim, é um Harvard, um MIT, é uma escola muito boa. Nós escolhemos isso aqui. Então, nós não somos crianças no jardim aprendendo. Nós somos caras fazendo um mestrado muito bom.
E somos muito bons nisso, que a gente está vivendo, né, uma escola bem difícil. E nós vamos sair daqui muito bem formados. Então, sim, nós escolhemos estudar numa escola boa. Então, estuda, pô. É que como você colocou essa castração religiosa, quando a gente pensava diferente da igreja, e não precisava nem ser bruxa, né? Quer dizer, bruxa foi o nome que adotaram. Né? Quando eu estive no Museu da Inquisição aqui em Cartagena das Índias, eu estava lendo toda a história ali de como foi o processo da Inquisição. Tive que fazer uma limpezinha lá no museu. Né? E muita gente foi queimada ali dentro daquele espaço, né? Onde é o museu hoje. Então tive que fazer um resgate de almas ali pesado também. Mas ali dizia, se você era um herege, um ateu, um judeu, ou você era aquela curandeira que curava as pessoas com ervas ali na floresta, o quê? Eles te torturavam. E qual era o motivo da tortura, né? Tem o manual de tortura, né? O Maleu Maleficário, né? O Martelo das Bruxas, é um livro de tortura. Que ali eles te torturavam para você aceitar o Deus da Igreja Católica. Para que quando você fosse queimado, saído da lei, você ia para o céu. Senão você iria para o inferno. Queimado você ia ser de qualquer jeito. Aquela tortura toda era para você aceitar o Deus da Igreja. Muitos não chegavam na fogueira porque acabavam parando antes. Então assim, cara, você não podia pensar diferente da igreja. Qualquer um que pensava diferente da igreja era uma ameaça, então tira do caminho. Até hoje, assim, né? Que a igreja deixou de ser a igreja e tem outras coisas por trás. Sim. Você pensa diferente do que a sociedade prega, você é cancelado. Sim, então é isso. Cancela. Show de bola. É exatamente nesse sentido. Sempre foi assim. Sempre tem essa manipulação de controle por trás de tudo, seja ele em que época foi de alguém. Uhum. Como você tem várias raças que colonizaram e escravizaram o planeta, né? Por que você tem países que estão em guerra desde sempre, um sempre invadiu o outro? Todo mundo quer mandar no planeta, tá cheio de recurso natural. Eu sempre falo que a gente vive no comunismo de pensamentos. Todo mundo tem que pensar igual. Tem um pensamento comum em que 1969, George Orwell escreveu 1984. Eu li esse livro em 1984. Ó. Estava morando em Brasília. Ainda tínhamos um regime militar ali. Eu não sei, o pessoal chama de ditadura, mas para mim aquilo é um regime militar, né? Vamos estudar um pouquinho só de história. Mas não estou aqui discutindo política. Mas se você lê, né, o 1984 e vê o cenário que é desenhado ali dentro, é o que nós vivemos hoje. 2024 é um novo... Ele só errou o ano, mas na verdade começou ali. Eu não lembro qual série que eu estava assistindo. O Travelers, lá na Netflix. Sim. Que exatamente, veio uma galera de uma linha de tempo futura para tentar mexer com as coisas. Deu muito errado para tentar melhorar ali na frente. Né? E ali, eu acho que no finalzinho, das últimas temporadas que tem gravado ali, que pararam, né? Tem um lugar, uma hora que eles estão procurando uma pessoa. Então o cara entra lá no computador, joga a foto da pessoa, né? E joga essa informação para todas as câmeras de rua. E ela começa a escanear. Entrada no metrô, porta, prédio, não sei o que, carro dirigindo, aquela câmera no semáforo, não sei o que. Localizado. Vou te fazer agora uma pergunta... E isso já tem funcionando, tá? Vou te fazer agora uma pergunta Lean, tá bom? Sim. Tá, pergunta Lean exclusiva aqui do canal, tá? Pra quem tá em casa já sabe, já acompanha a gente. Posso fazer uma, Rosa? Vai lá, vai lá. É a seguinte, tá? Arlindo, se você tivesse que cochichar uma frase no ouvido de cada uma das 8 bilhões de pessoas que vivem aqui no planeta, que frase que você ia cochichar? Só segue. Simples assim. Só segue. Segue em frente. Segue o fluxo. Segue o fluxo. Só segue. Sem questionar. Só segue. Só segue o que você quer ou o que os outros? O que você quer. Exato. Então, O só seu segue. sentimento. Você é único. Eu teve um mentor uma vez que ele passou pra gente uma explicação que eu achei fantástica durante uma captação. Né? A pessoa me procurou que ela estava assim, olha, eu tenho uma filial, mas a conta não fecha. Ou eu abro uma segunda filial para abrir a receita, para aumentar a receita, ou eu fecho essa filial para diminuir a despesa. E as duas, tecnicamente, no papel são viáveis, mas ele não sabia qual tomar. Vamos abrir essa história aqui. Vamos ver qual personagem seu tá parado na dúvida. Não, que ele tava... Já que você tem as duas, qualquer uma serve, então. Né? Ele não conseguia tomar a decisão. Aí tinha uma memória dele sentado assim em cima do morro, olhando pro... Tipo um
vilarejo, assim, embaixo. Ele era o responsável pelo local. E tava tendo uma seca, o rio tava secando. E ele tinha duas alternativas. Ou torcer para que chovesse e eles continuassem ali, ou ter que mover todo mundo. Mas na época era lombo de burro, de mula, camelo, sei lá o que tinha lá de locomoção. Tinha pessoas muito idosas, pessoas recém-nascidas, e podia morrer alguns pelo caminho. Então ele estava naquela dúvida, ou esperamos, né, para que não morra ninguém e pode morrer todo mundo, ou fica, né? Eu falei, tá, filha, vamos lá. Como era um fragmento, a história já tinha, eu falei, então continua a história, vê o que aconteceu. Ah, eu resolvi ficar e o rio secou, morreu todo mundo. Eu falei, tá bom. Aí eu fiz a pergunta limpa pra ele. Por que você escolheu essa decisão? Aí ele falou, porque essa decisão aqui mexia mais comigo, me deixava assim. Mas tem um mentor aqui do meu lado que está me dizendo, toda vez que você tiver que tomar uma decisão, olhe e analise cada uma das situações. Aquela que fizer o seu coração ficar em paz é a correta. Muito bom. Show de bola. Ou só segue e vem daí. Não interessa qual. E qualquer uma das alternativas que você escolher para a sua vida, ela é válida. É uma experiência. Se você fizer A, vai ter o resultado A, é uma experiência A. Se eu fizer B, vai ter o resultado B, vai ter a experiência B. Se eu fizer C... Então, qual dessas possibilidades me traz paz? Essa é a decisão correta. Não interessa o que acontecer, não, o que vai... As consequências do que os outros vão falar. Mas tem que... Não tem que nada... Se você fizer ou não fizer, vão falar. Sempre vai ter alguém falando. Alguém te ama pelo que você é, alguém te odeia pelo que você é. Pela mesma coisa. Então, o que te traz paz? Essa é sempre a resposta correta. Muito bom, agora muito bom. Agora vai você aí, Rafa. Que a minha pergunta é... Arlindo, se existisse uma máquina que ela soubesse todas as respostas do mundo, como se fosse uma inteligência artificial muito evoluída, e você pudesse fazer uma pergunta para essa máquina, que pergunta que você faria? Cara, todas as perguntas que eu poderia fazer dentro do meu cérebro cognitivo limitado, eu achei a resposta. Eu lembro até do Wagner Borges, que ele falou uma vez que ele foi projetado e perguntou como é que era o universo, não sei o quê, levaram ele para lá, passaram um monte de informação, mas quando você encaixa no corpo, você perde. Né? Você conhece o seu eu sou? Não, porque você quer conhecer Deus que está numa estrutura sem D para cima. Então, a gente, né? Todos os planetas por onde a gente passa está no nosso registro, a estrutura do universo está lá. Então, assim, cara, eu não tenho uma pergunta que eu faria para nada. O que vai acontecer amanhã quando eu vou morrer? Não, cara, eu só vivo hoje, só tenho hoje para viver. Quando eu acordar amanhã, tem um dia a menos. Aliás, nem sei se eu vou acordar amanhã. Então, quando eu acordo de manhã, eu sempre procuro viver. Eu acho que a pergunta mais legal que você pode fazer para você todo santo dia, quando você pôr a cabeça no travesseiro é: eu vivi hoje? Nossa, animal. Porque se você só existiu, você está fazendo errado. Muito bom. Bom, esse foi o nosso episódio com Arlindo Marcon. E a gente convida você aí de casa que está acompanhando a gente por esses tantos 90 e poucos episódios. Muito em breve teremos o nosso episódio número 100. Isso mesmo, né? Dia 17 de outubro tá chegando e vai ser muito especial. Surpresa, né, Rosa? É, surpresa. Quem vai ser o nosso querido convidado aqui. E, assim, a gente está adorando o contato que vocês estão tendo com a gente, tanto aqui no nosso canal principal, quanto no nosso canal de cortes, que tá bombando. Hoje né, vai Rosa? sair corte bom aqui do Arlindo, hein? Exatamente, vai sair muito corte bom. E a gente convida vocês para participarem, comentarem aqui o que vocês acharam. E também revisitarem lá o nosso episódio número 53, que a gente recebeu o Arlindo lá em novembro do ano passado. A gente tinha 2.000 inscritos, né, Rosa? Isso mesmo. E já passamos aí dos 65 mil inscritos, então a gente tá super feliz. Gostou de estar aqui novamente com a gente? Adorei. Foi show de bola, aula, literalmente. A gente foi por uma escola, né? Aliás, quando tiver estudo de novo, eu vou querer vir de novo. Já tô me convidando. Vai vir. Total, exatamente. A gente vai ter uma surpresinha aí no estúdio também, no convidado. Nosso episódio 100. E mais pra frente, traremos novamente Arlindo aqui pro terceiro round.
Vamos lá. E quem gostou, dá um like, se inscreve no canal, que ajuda essa mensagem aqui reverberar pelo Brasil todo e para todo mundo que fala língua portuguesa. Aqui. Exatamente, tem muita gente que acompanha a gente lá de Portugal, toda a galera de todos os brasileiros e portugueses aí espalhados pelo mundo. A gente agradece muito a força de vocês. Coloca também o Apoia-se na tela aí, Brunão. Para você que gosta da gente, que acompanha, pode também apoiar o Lean Podcast, Life is Now, viva um dia de cada vez e no final do seu dia pergunte-se: vivi hoje? Isso mesmo. Muito bom, obrigado, viu, Arlindo? É um Muito ótimo bom. ponto de reflexão. Exatamente. Valeu, galera. Coloca a central aí, Brunão. Dá tchau lá. Um abraço pra galera. Até a próxima semana. Valeu. Valeu.